Qual que é hoje, quais são as áreas, assim, as especialidades que estão mais em alta na veterinária hoje? Olha, todas de clínica de pequenos animais, na verdade, estão bem evidentes. Por quê? A gente vinha de uma época onde não existiam as especialidades, né? Então era o clínico geral. Eu sou muito suspeita para falar, porque assim, eu vim da clínica geral e eu sou completamente apaixonada. Eu acho assim que não existe especialista se esse especialista não for um bom clínico, né? Então, eu tô com 11 anos de formada e assim, por muitos anos da minha vida eu fiz clínica geral exatamente até entender para onde eu gostaria de ir, né? A gente percebe que hoje em dia é um erro bem importante, assim, bem presente. O pessoal sai da faculdade e já vai fazer pós de especialidade. Então, sou neuro, com 3 anos de formado. Né? A gente percebe um déficit importante com relação à construção de experiência nesse sentido, entende? Então, essa questão, né, da clínica médica, sempre, assim, eu vou julgar como uma importância muito alta, né, na formação em si, mas hoje em dia, se a gente for considerar as especialidades, todas, assim, então, neurologia, a endócrino, né, a terapia intensiva, algo muito importante, é algo que a gente bate muito na tecla, né, principalmente na BVEX, que é a nossa associação. Então, aquela história, assim, de que, formou, foi fazer um plantão intensivista. Peraí, não é bem assim, né? Então, a gente prioriza muito essa questão da educação e do ensino exatamente para a gente ter uma formação de qualidade, né? Então, não é porque você faz um plantão que você é intensivista, peraí, né? Então, a gente percebe também... Com o ser humano também, tá? Exatamente isso que eu ia falar agora. Linkado. Tem um monte. A gente percebe muito isso também, né? Na medicina, na vivência mais próxima com os hospitais. Então, né, recém-formado ali... vai fazer um plantão, um plantonista, fala que é intensivista. Não é nada contra, né? A gente não tá falando mal dessa pessoa, não é isso. Mas, assim, a gente pede, né? A gente realmente prioriza que quem tá ali lidando com uma situação tão grave, com um paciente tão grave, que requer tanto cuidado, tanta, né, observação, tenha, né, o mínimo necessário de conhecimento para conduzir casos como esses, né? Então, vem daí um pouco essa necessidade, né, do acompanhamento, da educação, da busca pelo conhecimento. Então, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Mas, de um modo geral, o Harry está participando. De um modo geral, essas especialidades, assim, né, neurologia, endocrinologia, terapia intensiva, vindo aí com tudo também. É isso, né? Sim. Dermatologia, né? Tem um centro estético de pequenos animais perto da minha casa. Faz harmonização facial? Deve fazer, velho. É o próximo passo. O soro da beleza, né? Daqui a pouco tá chegando. Ela não tá falando mal dessas pessoas, mas eu tô. Tá? Não. Sabe, deu 2 plantão, acho que você tá pronto, velho. Luciano Azevedo falou na mesa com a gente que formou. Vou dar plantão no UTI. Calma. Segura. Calma. Tá? Eu não sou eu que tô falando. Luciano Azevedo. Tá? Se você é intensivista, você sabe quem é. Tá? Até que não é intensivista. Cadê o entrevista pro Jô Soares, pô? Né? Então, todo mundo sabe quem é o cara, mano. O Luciano Azevedo, na época da pandemia aí, deram até nome que não era dele lá na CPI, pô. Mas é isso. Ou você se qualifica para você entregar excelência naquilo que você se propôs, ou quem vai pagar o preço disso é o seu paciente, mano. Então, não faz sentido heroicamente você chegar num lugar assim, você tá pronto para isso, né? Mas é uma oportunidade. Tá, é uma oportunidade. O quanto você tá se preparando para você chegar nessa oportunidade e ser o melhor nisso, tá? Eu vou abraçar. Vai só abraçar e só... Igual tem muita gente que faz isso. Eu ganhei uma oportunidade, eu vou trabalhar aqui 18 anos nessa oportunidade, eu não vou fazer nada para melhorar. Tá errado, tá? Ela falou, ela não tá falando. Ela não tá. Eu tô, tá? Você faz isso, mano, dá uma vergonha na sua cara, tio. Pelo amor de Deus, mano. E tem um negócio que eu gosto sempre de lembrar quando o Guto fala isso, porque toda vez que vem intensivista a gente cai nesse ponto, que recém-formado na medicina é muito comum, dar plantão de UTI, plantão de emergência, e são 2 lugares que os pacientes mais graves estão lá, e é onde mais fácil dar plantão quando é recém-formado. Emergência e ambulância, velho. Né? Uma coisa assim. Na veterinária parece que é a mesma coisa, pelo que a Camila falou, é bem comum dar um plantãozinho ali, né, no lugar do intensivista. Porque ninguém quer. Né? Agora, assim, fique claro uma coisa, essas pessoas, na minha opinião, elas não são as grandes culpadas. Para mim, os grandes culpados são os caras que contratam essas pessoas porque eles estão sendo coniventes. Porque, assim, o cara, ele tem a experiência dele, acabou de formar, ele precisa trabalhar. Agora, assim, a instituição não pode ser conivente com isso, né? A instituição tem que prezar pelo cuidado que ela oferece aos pacientes que vão entrar ali, né? Então, para mim, sempre o grande culpado é o empregador, não é o trabalhador ali. Se a gente for além, a instituição não é só nem culpada por... eu tô cobrindo aqui. É burrice, mano. Que você coloca alguém que não tá pronto,
seus indicadores vão ser uma bosta, seus custos vão ser altíssimos. Você Então, tem assim, mais chance de indicar um tratamento que não era necessário, de ter complicação, e aí você ter que gastar mais para tratar esse paciente depois. Então, assim, ter um cara experiente vai te custar mais a curto prazo, talvez, mas a longo prazo tende a trazer um retorno maior para sua instituição, né? Com certeza. Não, e nisso é importante também a gente frisar que a gente não está falando assim de recém-formado, né? Um grupo fechado. Recém-formado não faz sentido o plantão. Não, a gente está falando com relação à base educacional, né? Que a gente considera ali o que a gente costuma ver nas graduações, né? Conheço, porque assim, geralmente eu não dou mais aula em graduação, então geralmente são cursos ou pós, né? Segmentados. Então, o que a gente percebe? Pessoas recém-formadas, às vezes 1 ano de formado, mas é aquela pessoa que desde o 3º período da faculdade já está atrás disso, já gosta, já sabe o que quer, já busca, né, informação. Então, esse tipo de padrão, né, é um nicho selecionado, né, pessoal? A gente sabe a situação do mercado hoje em dia, não só na veterinária, na medicina, na físio, em qualquer lugar, né? A gente sabe o déficit que a gente tem de profissional qualificado e é exatamente isso, né? A busca pelo conhecimento, é gostar da área onde vai atuar, né? A gente sabe que a terapia intensiva é uma área muito desafiadora, né? Os meninos estão aqui, não me deixam mentir. Então, assim, a gente precisa gostar daquilo que a gente está vivendo, né? Daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Para fazer bem feito, né? E não querer inventar moda, né? De, coisa da NASA. Não, vamos fazer o básico bem feito, que a gente vai aprender aqui com isso, a gente vai entregar o melhor cuidado para o nosso paciente e é disso que ele precisa agora, né? E para as famílias também. Aí eu volto onde eu comecei nesse assunto inteiro depois de 40 minutos, onde a gente cuida também de famílias. Então, hoje em dia, né, o PET ele ocupou um espaço dentro das casas, dentro das famílias, muito grande, né? É um espaço de filho mesmo, tá? Então, quando eu passo 1 hora com a família do meu paciente, explicando para eles, desenhando para eles como que funciona, como que é a fisiologia do pâncreas, como é o eixo hormonal, é com o pai e com a mãe que eu tô falando, né? Nesse sentido, assim, de preocupação, de investimento de recurso, porque é outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Nossa, mas a veterinária é muito cara, fui fazer tal coisa. Ai, deixei meu rim lá. Gente, assim, é a saúde do seu pet, tá? É a saúde do seu filho, né? Não sou eu que tô falando, eles falam para mim, é meu filho, cuida bem do meu filho, né? Então, é exatamente sobre tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? A gente tem um cenário bem diferenciado que cresceu absurdamente nos últimos 5 anos, né? E tem um altíssimo potencial de crescimento aí para os próximos 5 também, né? Então, é bastante sobre isso.